mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, de 1 a 6, Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra que nos será ministrada. Capacita-nos, obrigado pela tua presença em meio aos louvores, a ministração, e agora com certeza já ungiste a tua serva, a presbítera Rosângela, para nos transmitir aquilo que o Senhor passou até ela. E desde já, agradecidos, nós nos prostramos e nos rendemos diante da presença do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Vou repetir aqui 9:1, por enquanto. Enquanto ele ia passando, viu um homem que era cego de nascença. Jesus estava reconhecido como uma figura humana, mas Jesus ali era o próprio Deus. Em Hebreus 1 fala assim, Hebreus 1:3, ele que é o esplendor da glória, o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser. Colossenses 1:15 fala, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 17, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então, quando Jesus viu aquele cego, não foi algo por acaso. Ele não estava passando a vista, de repente viu alguém. Ou ele não estava ali coincidentemente. Ele tinha um propósito, aquele dia já estava marcado, aquele homem iria enxergar, iria ver o milagre e ele iria ver as obras de Deus manifestadas na vida dele. Amém, igreja? E a pergunta do capítulo 9, versículo 2, fala assim, quem pecou? É interessante isso, porque em Êxodo 34:7 fala assim que o pecado seguirá até a 4ª geração. Mas Jesus não deu prestou muita atenção no que ele falou. Uma crença comum na cultura judaica é que toda calamidade e sofrimento vinha de uma só fonte, do pecado. Então, mas para Deus, naquele momento, para Jesus, aquele sofrimento, aquela calamidade, era para que se manifestasse a glória do Senhor. Era para que as pessoas ali entendessem o que é a graça do Senhor. Era para que entendessem o que é fé. Então, Deus mostrou através daquele sofrimento, através daquele milagre, as grandes obras de Deus. Se Deus retirasse o sofrimento de nossas vidas, os momentos difíceis, as provações, nós o serviríamos por conforto e por comodidade. Hoje existe uma geração que está negando a cruz de Cristo. As pessoas estão acostumadas a receber de Deus, mas não a se negar. Não existe mais o amor pela cruz de Cristo. Não estão mais pregando a mensagem de Cristo. As pessoas querem ser servidas, não querem mais servir ao Senhor. Então Deus permite provações sim para provar os verdadeiros adoradores, aqueles que serão perseverantes até o fim. Amém, igreja? Deus sempre nos dá grandes lições no meio de grandes tribulações. Ele é o mestre e não vai perder uma oportunidade para trabalhar em cada um de nós. A resposta de Jesus foi surpreendente e inesperada. Nem ele, nem o pai dele pecou, mas para que as obras de Deus se manifestassem nele. Todos nós somos pecadores, mas Jesus veio para redimir o pecador, para fazer suas grandes obras e milagres na vida de cada um que se aproxime dele, que se entregue a ele. O olhar de Jesus era diferente, ele conhecia antes de todos o potencial daquele cego. As suas limitações não importavam para Jesus, mas o que Deus iria fazer através da vida dele, era isso que importava, porque quem faz é Deus. Amém?
E interessante aqui que Deus deixa a sua assinatura de criador, né? A Bíblia diz que ele cuspiu e fez uma nova criação nos olhos daquele homem. A Bíblia diz que ele era um cego de nascença, eu creio que não tinha nem olho. Mas ali o Senhor formou de novo, ele mostrou a assinatura dele, a criação dele. E eu acho muito interessante quando se coloca Deus como criador. Significa que Deus conhece nossas vidas, nossa estrutura, a nossa história, porque foi Ele que nos criou. Então Ele conhecia toda a história e trajetória daquele cego, porque Ele tinha criado. Esse atributo de Deus Criador também significa que Ele conhece tudo sobre nós e a nossa estrutura. Eu quero pegar algo que me chamou muita atenção também aqui. Depois desse encontro, a história daquele cego mudou. Ele se tornou uma nova pessoa, enxergou, teve uma visão diferente. Deu testemunho corajoso de Deus, com ousadia. Ele não se importou com as perseguições, mas ele foi ousado em falar do testemunho de Cristo. Não se importou nem se expulsassem ele ou não do templo. Então, as obras de Deus realmente se cumpriu ali naquele dia, naquele momento, na vida daquele homem. Se manifestou. A conversão dele se manifestou. Deus fez uma grande obra nesse homem. E me chamou a atenção a palavra obra, que significa resultado de trabalho. Mas algo me chamou mais atenção ainda nessa palavra. Significa ministério. A pastora Tremenda colocou esse louvor. E é justamente sobre isso que Deus vai focar nesse momento. Ministério. E também é usada para as obras criativas de Deus. Então, resumindo aqui, é para que o resultado do trabalho de Deus se manifeste nele. É para que o ministério que Deus tinha para aquele homem se manifestasse nele. Todos nós, quando Deus nos criou, Ele colocou, eu creio que Ele colocou no nosso DNA algo para servi-lo. Um dom, um talento para servir na sua casa. Nós somos criados para o louvor da glória do Senhor. Nós temos o nosso trabalho, mas nós temos algo além disso. Nós temos um propósito divino, o qual Deus quer manifestar em nossas vidas. Você não nasceu de sua mãe. Você veio através da sua mãe. Você nasceu de Deus. João 1,13 fala assim: os quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. Então você nasceu da vontade de Deus. Você tem um propósito e um serviço na casa do Senhor. Você serve a Deus. Você pode trabalhar fora, pode dar o seu melhor fora, mas a prioridade é para o Senhor. É do Senhor o teu dom, o teu serviço, o teu talento, porque foi Ele que te fez e Ele colocou isso em você. Amém? Desviar-se do propósito de Deus é viver frustrado, já que isso está dentro de nós. Eu conheci uma pessoa, o esposo dela foi chamado para pastor, mas ela não aguentou as tribulações, a fome, a escassez, e ela acabou fazendo com que ele desistisse disso. O resultado disso foi que eles se separaram e ela sofreu muito. Então, é frustrante. Se você não está fazendo algo que Deus já colocou em ti para fazer, para você sonhar com Ele, você vai se frustrar. Você não vai ser completo. Então, Deus quer te dar, quer te usar para a glória dEle. Deixa Deus te usar, como disse o louvor. E eu peguei outra palavra também, mas é para que as obras de Deus se manifestem. Essa palavra manifestar significa tornar aparente, tornar manifesto, fazer visível. Manifestar significa também, vem de uma palavra também que é haja. Mesma coisa que Deus falou, haja, e veio a luz. Então, trazer aquilo que já existe à tona. Fazer aparecer aquilo que já existe. Fazer acontecer aquilo que já existe. O teu propósito é algo que é ensinado, sim, mas é descoberto por você. Aos poucos, no meio das tribulações, provações, tratamento de Deus, experiências, Deus vai te fazer conhecer o teu propósito. Moisés, quem era? Um homem que se achava incapaz, filho da filha de Faraó,
mas que achava para o serviço de Deus incapaz, né, de servir ao Senhor, de ir até Faraó. Mas olha só o que ele fala em Deuteronômio 3:24. Ó Senhor Jeová, tu já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há no céu ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos? Olha o que Moisés viu. Grandes obras de Deus. Que homem tremendo na presença do Senhor. Se deixou ser moldado. Sofreu desafios, sofreu confrontos, injúrias do povo, pressão. Mas ficou firme ali na presença do Senhor. Foi até o fim no propósito que Deus tinha, e Deus usou ele poderosamente. Ele viu coisas que ele jamais imaginava ver. Amém? Deus pode fazer de você tão pequeno, um vaso de barro, como nós somos, mas as grandezas do Senhor quer se manifestar na tua vida. Amém, igreja? O histórico não importa, o que importa é o propósito. Deus viu um homem cego de nascença. Ele era cego desde o nascimento. Ficou na escuridão por muitos anos, mas Deus estava trabalhando ali na escuridão dele. Deus estava tratando naqueles momentos difíceis para ele, nas suas emoções. Quanto tempo ele esperou? Alguns dizem que ele tinha mais ou menos 38 anos. Quanto tempo ele esperou para ver a luz? Nunca viu, era cego de nascença. Mas Deus estava ali, trabalhando nele, falando com ele, até um dia ele vê o próprio Jesus, o próprio Deus, na verdade. Quando ele abriu os olhos, ele viu o Senhor. Ele viu o Deus Todo-Poderoso diante dele. Deus fez obras tremendas através de vidas simples. Tem processo para ter resultado. Tem processo, amados. Deus permite provações, Deus permite perseguições, Deus permite humilhações. Isso vem com permissão do Senhor. Se Ele não quisesse, não aconteceria. A gente não pode reclamar e dizer, a Deus, por que está acontecendo? Se Deus não quisesse, não aconteceria, amém? Então, Ele está no controle, Ele permitiu, tudo coopera para o nosso bem. Tudo contribui para o nosso bem, até às vezes a disciplina. Às vezes não, sempre, né? Quando precisamos de disciplina, Deus nos corrige, também é para o nosso bem. Deus não quer nos ver filhos bastardos, Ele quer filhos obedientes. Ele deu a sua unção para cada um que Ele chama, para que ela se manifeste, tem fases. Davi foi ungido por Samuel, mas assim que foi ungido, ele ficou com sua família. E Samuel desceu para Ramá. Então, naquele momento, ele não foi colocado logo no reino. Ele foi provado, ele foi tratado lá com a família dele, né, para que Deus trabalhasse e fizesse dele um grande rei. Não um rei soberbo, mas um rei humilde. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração do Senhor. Então, Deus fez dele, tratou ele, tornou ele humilde para que ele levasse o povo do Senhor à adoração. Trabalhou na vida dele através da vida do pai dele, que esquecia dele, né? E também a vida do irmão dele, o mais velho, que era meio invejoso. Mas trabalhou na vida de Davi. Às vezes Deus trabalha no meio das nossas famílias mesmo. Dentro da nossa casa, Deus trabalha conosco, para que nós possamos ganhar também os nossos. Amém? A unção vai aparecer quando houver desafios e afronta do inimigo. O desafio aqui de Davi está em Samuel 17:10, que diz assim, mas o filisteu falou, desafio hoje as fileiras de Israel, dai-me um homem para que nós dois pelejamos. Desafio. Então, muitas vezes, Deus permite algo que você nunca passou, para que você, quando aprenda a lidar com aquilo, e quando você passe ali, você diga, Senhor, só Tu mesmo me fez passar por isso, só o Senhor é Deus. Todas as lutas que nós vamos passar, é muito interessante isso, nós temos essa experiência, nós vamos dizer com certeza, não foi eu que venci. Com minha própria força, com meu arco, com minha lança, foi o Senhor. Tenho certeza que foi o Senhor que me deu a vitória. Tenho certeza que vocês têm essa experiência. E também vai ter afronta. No versículo 16 fala, chegava após o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias.
afrontando o povo de Israel. Nossos inimigos, muitas vezes, é o nosso alimento. Foi o que Josué disse diante de Jericó, Números 14, 9. Eu pediria que o irmão Anderson pudesse ler. Números 14, 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Perdão. Não, tá certo. E não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Amém, Jesus. Ele fala assim, porquanto são eles o nosso pão, retirou-se dele a sua defesa e o Senhor está conosco. É muito interessante a gente vê o nosso inimigo como pão, como alimento, né? Mas Deus permite que eles sejam sim o nosso alimento, no sentido de nós crescermos na presença do Senhor, alimento para nós crescermos na presença do Senhor, para nós aprendermos lições tremendas diante do Senhor. Então, muitas vezes, quando você vê o gigante, Senhor, eu vou aprender. Algo eu vou aprender aqui, eu vou ser mais forte, eu vou crescer, vou amadurecer. Nós temos que ver as lutas e as provações dessa forma, porque se nós apenas olharmos as coisas, os inimigos como um gigante, não vamos conseguir vencer, nossa fé não vai ser provada. Então nós temos que ver diferente, é o nosso alimento. Deus vai me fazer prosperar, eu vou vencer, eu vou crescer, minha fé vai ser provada e vai ser mais madura, eu vou confiar em Deus, vou sair daqui vitorioso. É assim que Deus quer nos ver, amém? E as lutas são muito grandes e vem coisas aí bem difíceis mesmo, porque Deus vai tratar com a gente, vai purificar, vai limpar o nosso coração de todas as motivações erradas. Muitas vezes não gostamos de passar por certas situações, mas aquela situação é um instrumento de Deus para nosso aperfeiçoamento, para amadurecer a nossa fé. Eu ouvi algo de uma irmã, eu guardei até hoje, isso foi logo no início da minha caminhada. Tudo vale a pena se a tua alma não é pequena. Tudo vale a pena. Passei por isso, foi dolorido, mas valeu a pena, eu aprendi. Eu tive as minhas experiências. Então, nós temos que estar assim, porque Deus não nos vai tirar da provação. Deus não vai proteger. Deus vai derramar graça no meio da provação. Deus vai derramar perdão se você falhar e pecar. Deus vai derramar a sua graça, a sua alegria, a sua força. Deus vai derramar a sua perseverança. Deus vai derramar o seu espírito sem medida. Se nós continuarmos ali, mesmo na nossa fraqueza, e dizer, Senhor, amém, Deus, eu continuo na tua presença. Isso não vai me derrubar, isso não vai me tirar da tua presença, isso não vai deixar de congregar. Não vou para a casa do Senhor, não vai ter empecilhos, nada que vai me tirar da tua presença, nenhuma situação. Pois, Romanos 11, 29, pois os dons de Deus e o seu chamado nunca podem ser revogados. Ele nunca voltará atrás em suas promessas. Não podem ser revogados. Se desistirmos dos dons dele, Deus dá para outro, mas não podem ser revogados. Deus nos deu, Deus vai cobrar, porque ele nos deu desde antes de nós nascermos, já está conosco. Então Deus vai cobrar. E não adianta só dizer que tem dom, nós temos que usar com sabedoria, temos que usar com amor, com alegria de servir. Deus quer isso de nós nesses últimos dias, isso falou muito comigo, para mim dar mais para o Senhor. E todas as coisas que Deus permite é para nos ensinar. Só para finalizar aqui. Deus está nos ensinando a perdoar. Deus está nos ensinando a adorar. Em momentos em que alguém nos fere, Deus está nos ensinando a perdoar. É oportunidade. Amém? É uma oportunidade. Deus é um Deus de oportunidade. Ali é uma oportunidade para crescer, para aprender o que nós não fazemos, o que nós não queremos fazer, para lutar contra a nossa carne e para perdoar. Amém? Deus está nos ensinando a adorar. Às vezes a gente acha que Deus, Senhor, eu estou fria, lute, busque, porque Deus está te dando desejo para querer adorar o Senhor, vontade para querer. Senhor, eu não aceito isso.
Deus quer ver isso na tua vida. Se você não está sentindo nada, Deus quer ver você. Senhor, eu não aceito, eu quero te buscar, eu quero te adorar, não aceito essa frieza no meu coração. Coloca a tua carne, induz a tua carne a servir o Senhor. Como fala lá em Salmos, Davi falava, eu induzo a minha carne a servir ao Senhor, a adorar o Senhor. Então, induz a tua carne, não quer? Mas você pode, tua mente pode, teu coração pode determinar isso. Está nos ensinando a perseverança. Eu acho muito linda essa virtude na vida de um ser, de um adorador. Perseverança. Não desiste de nada. Não deixa que as coisas paralisem. Não deixa desafio. Não deixa que tribulação ou tristeza faça com que ele pare de caminhar na presença do Senhor. Continua adorando, continua lendo a Bíblia, continua buscando, continua aqui na casa do Senhor. Está nos ensinando a amar. Deus quer nos ensinar a cada dia a amar o nosso irmão com o amor de Deus, o amor ágape. É difícil, mas Deus quer nos ensinar, amém? E que nós possamos, em nome de Jesus, Senhor, eis-me aqui. Eu aceito a tua obra em minha vida. Manifesta, Senhor. Torna visível as tuas obras em minha vida. Deus é um Deus de grandes obras, amém? Nós temos ouvido tanto Deus falar da sua grandeza, das estrelas do universo, do seu poder. O que Ele não vai fazer num pequenino seu? O que Ele não pode fazer num pequenino seu? Aquele que Ele criou justamente para manifestar as obras dEle? Amém, igreja? Está nos ensinando a louvar em meio à tristeza, tribulação. Deus quer a alegria do nosso coração. Estou terminando, amém, igreja? Está nos ensinando a ser humilde. Está nos ensinando a sermos humildes. A soberba habita no coração do homem e a gente tem que lutar todos os dias para que ela não venha dominar. Porque de vez em quando a gente tem um orgulho, tem uma soberba e a gente solta isso, né? Ele está nos ensinando a viver para Ele cada dia. Deus está nos ensinando a viver para Ele cada dia, amém? Deus tem uma grande obra, irmão, na tua vida. Não deixe que nada, nem trabalho, nem outras prioridades, tire isso do teu coração, em nome de Jesus. Não deixe. Muitas coisas vão vir, tentações, para tentarem tirar você do propósito. Mas em nome de Jesus, que você continue firme no Senhor e dizendo, Deus, eu quero te servir. Sou fraco, sou pequeno, como disse o louvor, mas eu sei que tu pode fazer uma grande obra na minha vida e tu vai manifestar as obras de Deus em mim. Amém? Pediria que meu pastor pudesse orar e o ministério pudesse.